Bem-vindos ao primeiro podcast do Roxinol Literário. Eu sou a Bia, a pessoa por trás desse conteúdo. Aqui você vai descobrir obras literárias se aprofundando no contexto histórico e na escola literária que se insere. Esse conteúdo para os curiosos e também para quem quer exercitar seus conhecimentos sobre literatura e crescer no repertório sociocultural. Aqui vamos aprender juntos sobre as coisas do mundo e a vida daqueles que chamamos de humanos. A obra discutida hoje será O Retrato de Dorian Gray. E antes de nos aprofundar sobre os pormenores da época, vou contar um pouco de como que é a história para quem não conhece. Na obra somos apresentados a rotina ideal burguesa do século XIX, com teatros, clubes, exposição de arte, etc. Um dos personagens mais marcantes nessa obra é o Lord Henry, e eu não sou nem capaz de imaginar algum personagem mais odiável do que ele. Ele adota uma filosofia hedonista e, para ele, é tudo voltado para o prazer. Ignora as classes inferiores, ignora a política, ignora qualquer coisa que não seja prazer ou beleza. O Dorian Gray é o protagonista, que é a releitura do Narciso. Para quem não sabe, a lenda do Narciso ela é muito antiga, é da mitologia grega. O Narciso é um rapaz muito bonito e ele não sabe disso, não conhece sua beleza. Até que Eros, uma ninfa, resolve colocar na frente dele águas cristalinas. O Narciso, então, vê o seu reflexo pela primeira vez e se apaixona pela própria imagem. A partir daí, algumas versões se divergem. Em algumas versões ele morreu porque foi pegar o seu reflexo no fundo das águas e acabou se afogando. E nas outras ele ficou parado, petrificado pela sua própria beleza e morreu de fome e de sede. Mas como Narciso, o Gray se apaixona pela própria imagem quando vê um retrato de si. Então, nesse momento que ele vê o retrato de si, ele se revolta, porque um dia ele vai envelhecer e toda aquela beleza vai se esvair. Ele não deseja que isso aconteça, ele deseja, na verdade, que a imagem, que o retrato envelheça e que ele permaneça jovem e belo para sempre. E por algum mistério, ele consegue fazer isso, a sua beleza é mantida para sempre e quem envelhece é o retrato. E por isso ele vai ter que pagar um alto preço, a sua alma se apodrece ao longo do tempo. E eu não quero continuar contando a história porque vai acabar com toda a graça de vocês. É um livro muito bonito. Eu acho particularmente a leitura de Oscar Wilde extremamente imersiva, como se ele quisesse nos afogar pela destreza de suas palavras. Ele escreve muito bem sobre os ambientes, as sensações que a luz provoca, os insetos que brincam com as flores, o zumbido dos insetos. Então a gente se sente naquele lugar, a gente é sugado para aquele ambiente. E quando a gente lê o livro agora, no século XXI, a gente geralmente olha com a visão de leitor do século XXI, sabe? Porque a gente tem a tendência de colocar moral nas coisas. Por isso, quando você ouvir a história, quando você ouvir por aí que o Retrato de Dorian Gray é uma crítica sobre a burguesia inglesa e sobre a vaidade exacerbada, não se engane, porque, na verdade, ele não queria isso. A arte atual, que tem esse objetivo de fazer protestos e de falar tudo que o artista quer falar, mas naquela época, até o Oscar Wilde escreveu em seu prefácio o seguinte: nós podemos perdoar um homem por criar algo útil, mesmo que isso não seja algo que se admire. A única desculpa para se produzir algo inútil é aquilo que se admira intensamente. Toda forma de arte é completamente inútil. Então a gente pode interpretar a obra como a gente quiser, mas não era bem isso que Oscar tinha em mente. Até porque Oscar Wilde foi um dos principais representantes do movimento esteticismo, o movimento que encomendou essa obra para ele. O esteticismo defende que o objetivo da arte é único e exclusivamente trazer harmonia e beleza para o mundo. A estética está em cima de qualquer outro aspecto, sendo intolerável trazer discussões políticas e sociais para dentro da obra. Os representantes diziam que quem assim fizesse não seria considerado artista aos olhos deles. E se isso não basta para provar a ousadia dos esteticistas, eles acreditavam também que a arte não deve imitar a vida,
e sim a vida que deve imitar a arte. Quando Oscar Wilde aderiu a esse movimento, ele achava no direito de produzir um texto tratando sobre o assunto da homossexualidade. Inclusive, o autor foi preso anos depois pelo seu relacionamento com um lord inglês e foi submetido aos trabalhos forçados. O texto do romance foi usado para acusá-lo. Quando ele saiu, a carreira dele já tinha acabado, já tinha ido para o espaço, e cheio de rancor, ele pegou o seu texto e reescreveu, deixando ele ainda mais sombrio. Além de fazer parte do esteticismo, a obra também foi um ponto de partida muito bom para a gente entender a prosa gótica, o romance gótico como um todo. Ok, vamos imaginar a Inglaterra da época. Estamos falando do século XIX, período chamado Era Vitoriana, com o ápice da Revolução Industrial e o enriquecimento da classe burguesa e a política muito bem estabelecida. Os princípios morais foram muito marcantes e rígidos nessa época, o que provavelmente impulsionou o movimento esteticista. A gente já sabe que tudo que é proibido é mais atraente, e a arte poderia ser um refúgio de tudo isso através desse movimento. A industrialização fez crescer também a concentração dos centros urbanos. As pessoas ficam mais juntas, mais aglomeradas, e começa a surgir o processo de solidão. Agora ninguém sabe o nome de ninguém, todo mundo usa a mesma roupa, o mesmo chapéu e tem o mesmo rosto. As pessoas estão cada vez mais juntas geograficamente e mais anônimas e solitárias emocionalmente. Não é de se surpreender que tenha nascido a partir daí a prosa gótica. Esse é um estilo bem escuro e muitas histórias se passam durante o período da noite, com apenas a luz de velas. Os personagens são dramáticos e os textos misteriosos, cheios de segredos e coisas sobrenaturais. A tristeza e solidão são extremamente frequentes nos temas e os personagens são pessimistas e querem fugir daquilo que estão vivendo. Essa característica é encontrada também com muita clareza nos contos do Edgar Allan Poe, que é o meu autor favorito do tema, então se a gente começar a falar sobre ele aqui, eu vou falar até amanhã. Não tinha como ser diferente. Quando a gente é submetido a uma mudança muito brusca, a gente tende a nos sentir assim. E por mais que essa tenha sido uma época de aglomeração, não posso deixar de fazer uma ponte entre esse sentimento e a época que a gente está vivendo agora. Mudanças muito bruscas e repentinas, a confinação geográfica que sentimos por passar o dia inteiro nesse quadrado que chamamos de casa, e toda essa solidão gerada por rolar o feed do Instagram o dia inteiro e ver tanta gente igual umas às outras. E é engraçado que por gerações e gerações, a história é sempre parecida, o sentimento é sempre o mesmo. Só o causador, o agente desse sentimento é que muda durante o tempo. E a gente para por aqui. Eu espero ter ajudado vocês e ter deixado uma curiosidadezinha sobre essa obra. Semana que vem a gente vai discutir 1984, que é do George Orwell. E eu espero vocês também na quinta, às 7 horas, tá bom? Se você gostou desse podcast, não se esqueça de divulgar para seus amigos e me seguir no Instagram, @roxinoliterário. Eu posto conteúdo literário por lá pelo menos 2 vezes por semana e a gente pode trocar uma conversa, trocar uma ideia melhor sobre o assunto desse podcast. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só me encontrar por lá. Se você está ouvindo pelo YouTube, o link vai estar aqui na descrição. Beijos e muito obrigada por me assistir até aqui.